Tá bom. Eu vou mostrar para vocês uma outra construção de primitivas que funcionam para a gente implementar assinaturas, tá? Que é em cima dessa ideia de curvas elípticas, tá? Antes de eu vir aqui, tá? Tem meio que duas grandes divisões de possibilidades da gente fazer assim, essas assinaturas aqui, tá? A primeira categoria são assinaturas baseadas em hashes. Por exemplo, aquele Lamport Signature que a gente viu ali. Tem outros esquemas, que são variações daquele, tá? Hash-based. Normalmente, qual a desvantagem desses sistemas? Vocês viram ali, as chaves são grandes. Normalmente são sistemas de one-time use, né? Se você usa uma chave, só pode assinar uma vez, e etc. Em princípio, qual que é a vantagem desse tipo de sistema? Acredita-se que isso aqui é resistente a ataques quânticos. Tá? Por quê? Porque ataques quânticos, a gente conhece algoritmos quânticos que resolvem problemas que são baseados em number theory, né? Tipo teoria dos números. Que é o grande outra categoria de sistemas criptográficos. Tem alguma coisa de fatos sobre números na matemática mesmo, e a gente usa esses fatos para construir os sistemas, tá? E aí, aqui tem meio que duas categorias, tá? Sistemas são baseados em RSA, que são baseados em fatoração de números primos, e sistemas de curvas elípticas, que é o que eu vou mostrar para vocês o fundamento hoje, tá? O fundamento, tem várias, tipo, trocentas mil curvas ali, enfim, mas vocês vão entender mais ou menos o fundamento hoje. Tá? Todas elas funcionam mais ou menos parecidas. Eu não vou falar de RSA aqui para vocês, apesar de ser um tópico extremamente importante em cripto. Extremamente importante. Tá? Basicamente a internet roda em cima de RSA. Tá? Extremamente importante. Eu não vou falar de RSA, por quê? Porque eu não conheço nenhuma cripto que usa sistemas baseados em RSA. Para nada. Tá? E por quê? Não é porque elas são inseguras, porque as chaves são grandes ainda. Elas são menores do que essas de hash, mas elas ainda são relativamente grandes. Os sistemas de curvas elípticas têm uma vantagem que eles são muito compactos. Muito compactos. Tá? Qual que é a desvantagem? Em princípio, duas desvantagens. É mais custoso você fazer as operações na curva elíptica. Vocês vão ver aqui a gente vai ver como é que são as operações. É um pouco mais custoso fazer as operações. Tá? É mais caro do que ficar calculando hashes, em princípio, mas eu tenho essa vantagem de que é muito compacto. Tipo assim, minhas chaves vão ter, sei lá, 256 bits. Minhas chaves públicas vão ter 512 bits no máximo. Assim. Elas são muito compactas, tá? Muito, muito compactas. E o nível de segurança é bastante elevado para o nível de compactness que a gente vai ter, tá? Qual a desvantagem desses dois sistemas aqui, RSA e baseados em curvas elípticas? A gente conhece algoritmos quânticos que, dada a chave pública, você consegue calcular a chave privada. Não é assim, ó, tipo, instantâneo. Mas é bem mais rápido do que ficar testando todas as possibilidades, que é o que a gente estava vendo que os hashes protegem a gente. Tá? A gente vai tentar usar o mesmo fato em outros lugares. Tá? De que você, sabendo uma coisa, tem uma função, né, f de x, você sabe na saída, você não consegue calcular a entrada. A gente vai construir esse tipo de coisa diferente agora. E em hashes não se conhece nenhum algoritmo quântico, porque os hashes não são baseados em fatos numéricos. Eles são, tipo, permutações de bits e é um negócio... ao longo da história a gente foi fazendo hash, falando, esse aqui, tá, não sei o que, aí alguém inventou um ataque, e aí próxima função de hash mitiga aquele ataque, até que a gente chegou nas funções que a gente tem hoje, que tipo, elas são bem seguras mesmo. Porque a gente já viu a quantidade, assim, vários dos problemas, e a gente agora sabe fazer funções de hash que, tipo, limitam muito a superfície de problemas que você pode encontrar. Não estou dizendo que isso é uma prova de falhas, tá? Quanto tempo é estimado que os computadores quânticos possam oferecer algum tipo de risco? Em quanto tempo o computador quântico vai ser uma ameaça real? Não faço a menor ideia. Eu sou do time dos céticos, mas pode ser que eu esteja muito errado, entendeu? Eu acho que vai demorar muito. Se acontecer, eu acho que vai demorar. Mas eu sou do time dos céticos, eu acho que você não devia me ouvir. Aí vem
Vai ter uma aula do pessoal da MIT que é com o Hunter, que ele vai mostrar para vocês, ele vai tentar convencer vocês de que eu tô errado, que o time do Celtics está errado, que a gente deveria estar se preocupando com isso para ontem. E vai mostrar um pouco quais são os problemas e parte das soluções que estão sendo apresentadas. Tudo bem? Enfim. Tem muito chill também em cima dessas coisas aí, desses anúncios. Mas vamos lá, tá? Vamos lá. Deixa eu virar um pouco para os slides aqui. Vocês estão vendo, se eu alterno aqui, vocês veem as duas coisas, né? Tá bom. Então vamos lá. Então vamos lá. Presta bastante atenção no que eu vou fazer, tá? Vocês vão ver que tem algumas coisas que vocês vão olhar e falar, cara, isso aqui é meio estranho. E algumas coisas são meio estranhas. Como eu não tenho tempo de ficar fazendo todas as provas aqui e tal com vocês, algumas coisas vão ser só meio dogmáticas. Na minha playlist de aulas do ano passado, tem uma sessão mais longa de explicando essa cripto aqui, tá? Mostrando como é que constrói os campos finitos, as curvas elípticas, mostrando algumas propriedades, e aí mostrando as assinaturas com muito mais detalhe. Por que a conta é assim? Tá? Mostrando com um pouco mais de detalhe. Aí vocês assistem mais detalhe lá. Mas aqui vai ser um pouquinho mais dogmático. Mas eu acho que vai funcionar porque a gente vai precisar. Então vamos lá. O que é uma curva elíptica? O que vai ser uma curva elíptica pra gente, tá? Aqui pra gente, tem várias famílias de curvas elípticas aqui, eu vou selecionar uma família muito específica, tá? Que é um conjunto de pontos xy que satisfazem essa equação. Onde A e B são duas constantes que a gente escolhe na hora que vai definir qual é o sistema. Então, dados A e B constantes, todo mundo concorda com eles. O que é a curva elíptica? É o conjunto de todos os pontos x, y que vão satisfazer essa equação aí, tá? Essa é uma equação particular que a gente chama de forma curta de Weierstrass. Tem uma definição mais genérica de curva elíptica, e aí gera outras famílias de equações, etc. Por que eu vou lidar com essa aqui? Porque essa daqui é a mais comum de encontrar nos sistemas criptográficos que são de fato utilizados, tá? Os outros são um pouco mais teóricos, tá? Em particular, no Bitcoin, a gente vai escolher A igual a 0 e B igual a 7. Então, a equação fica y² igual a x3 mais 7. Repare que é uma equação bem simplesinha, tá? Bem simplesinha, parece ser boboca, assim, tá? Essa vai ser a escolha que a gente vai fazer. E essa curva específica, ela não foi escolhida por acaso. Ela é uma curva padronizada. Tem várias e várias e várias curvas, tem basicamente infinitas que você pode construir, tá? Só que tem várias curvas com parâmetros que permitem certos tipos de ataque. Então a gente precisa tomar cuidado na escolha do A e B, tá? E aí existe um certo esforço, um esforço bem grande de padronização dessas curvas, tá? O principal órgão que faz isso é o NIST, que é um órgão americano, e aí ele tem lá alguns estándares, alguns padrões de curvas que podem ser utilizadas pelo governo americano para implementar sistemas criptográficos, incluindo o exército, tá? Então, meio que aquilo ali é meio que o gold standard do que se faz. Então, basicamente, todo mundo, a maioria segue o que o NIST fala que o governo pode fazer, o governo americano, no caso, tá? Qual é a controvérsia disso? É que a gente não sabe direito como é que o NIST escolhe esses parâmetros, não é tão transparente assim os processos. E aí a gente não sabe se ele está escolhendo parâmetros que ele conhece uma vulnerabilidade e ele não fala para ninguém para que, na hora que as pessoas vão usar esses sistemas, a gente, ele possa ir lá e fazer algum tipo de backdoor, porque ele sabe alguma coisa que a gente não sabe sobre as equações. Tá? É basicamente esse o problema. Eu, pessoalmente, sou muito cético com relação a isso, tá? Porque, cara, essas curvas todas são públicas há bastante tempo, elas são muito escrutinizadas. E eu acredito que o governo americano não ia botar um backdoor de propósito no sistema que ele mesmo é obrigado a usar. Porque aí ele abre o problema de, e se alguém encontrar essa vulnerabilidade que ele colocou lá? Aí ele tá com o sistema quebrado também. Tá? E é bastante custoso você ficar trocando essas curvas aqui dos sistemas. Tá? Em parte, por quê?
tem hardware que implementa isso, aí tem que trocar o hardware. Então você pode imaginar que isso aí é um trabalho, tá? Enfim. A partir desses pontos, a partir dessa curva, de novo, tá? Lembra, o que é a curva? É o conjunto de pontos x, y que satisfaz essa equação aí. É um conjunto de pontos, tem um monte de pontos lá, tá? Eu quero definir um grupo a partir desses pontos, tá? O que é um grupo? O que é um grupo? O grupo é um conjunto de coisas, que no meu caso vai ser os pontos da curva. Esse conjunto precisa ter uma operação bem definida, uma operação binária e fechada. No meu caso, eu vou chamar essa operação de mais. Então, eu vou definir uma certa noção de adição, tá? Em curvas elípticas é mais comum você chamar essa operação de mais, e em RSA, que é números em vez de pontos, você chamar essa operação de multiplicação. Mas é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, tá? E eu quero que essa propriedade, essa operação de mais, tenha essas propriedades. Tem uma que não está escrito aí. A primeira delas é, se eu somar dois pontos que estão na curva, A mais B, na curva, o resultado tem que ser um ponto na curva. Tá? Ou naquele conjunto que é o meu grupo. Então, se eu somar A mais B igual a C, se o A está no grupo, o B está no grupo, o C está no grupo. E a gente vai construir a soma para isso funcionar. Tá? A gente vai, cuidado, que a gente vai fazer engenharia dessa coisa. Eu não sei como é que é essa soma ainda. Eu estou dizendo que eu quero que isso aconteça na hora que eu fizer a soma. Na hora que eu for construir uma função que soma. Ainda, eu quero que exista um elemento que eu vou chamar de I lá no grupo, que quando eu somo A mais esse I, o resultado é o próprio A. E eu vou chamar esse elemento de elemento de identidade. Eu quero que cada elemento... Ah, agora vocês estão vendo meu mouse. Ah, que beleza. Eu quero que para todos os elementos A no grupo, eu quero que exista um elemento que eu vou chamar de menos A, que também faz parte do grupo, que quando eu somar A com menos A, vai dar a inversa. Ou seja, todos os elementos do grupo têm uma inversa. Tem a sua inversa. Tá? A gente vai querer construir a soma para que isso aconteça. Eu quero construir a soma de forma que seja comutativa. A mais B igual a B mais A. A ordem não importa. Aqui, né? E eu quero que seja associativo. Eu quero que A mais B, o resultado disso mais C, repare que A mais B é um ponto, mais C, eu quero que seja igual a fazer B mais C primeiro e depois somar com A. Isso aqui tudo são operações são propriedades que a gente está acostumado com na soma que a gente está acostumado com números. Tá? O que eu estou dizendo aqui? O que é um grupo? Um grupo é um conjunto de coisas, que não vão ser números mais, são esses pontos. Um conjunto de coisas que tem uma soma e essa soma é bem comportada. Bem comportada é isso aqui, ó. Tá? E vocês vão ver que vai ficar bastante intuitivo, porque isso aqui para vocês é a soma normal, é isso aí. Tá? Beleza. Vamos construir, então, essa soma. Tá? Se eu definir esses pontos x, y sobre o conjunto dos números reais, ou seja, x e y são números reais, essa é a cara dessas curvas. Tá? Não é o que a gente vai fazer, mas é mais fácil de eu mostrar o que está acontecendo visualmente. Por isso que eu vou seguir por esse caminho. Mas a gente não vai usar o conjunto dos números reais. Tá? Mas enfim. Mas vai dar uma boa intuição, eu acho. Tá? A curva da esquerda, repare que a curva da esquerda aqui, ó, ela tem meio que duas regiões, né? Separadas assim. Tá? E a curva da direita, ela tem uma só região. Todas elas têm mais ou menos essa cara. Tá? Esse é o primeiro problema de escolher o A e o B. Se você escolher um A e B que gera isso aqui para você, isso aqui vai te dar problema na hora de construir o grupo. Tá? Então, todas as curvas que a gente vai escolher vão ser do tipo... dizem que essa aqui em inglês a gente vai dizer que tem genus 1. O geno da curva é 1. Tipo, ela só tem uma coisa, entre aspas, contínua assim. Tá? Não tem uma região separada. Tá? Então, repare, essa aqui é mais ou menos a cara dessas curvas no conjunto dos números reais, se o x e y forem números reais. Tá? Eu quero definir isso aqui, P1 mais P2 igual a um P3. Tá?
Olha o que a gente pode tentar fazer. Olha o que a gente pode tentar fazer. Eu tenho a curva lá vermelha, e se eu traçar uma reta, tá? Eu não vou provar para vocês, mas isso acontece. Se eu traçar uma reta arbitrária aqui, ela passa em 3 pontos. Exceto em 2 casos particulares. O primeiro caso particular é se essa reta está passando tangente bem aqui nesse ponto aqui. Aí ela só encontra num lugar só. Outro caso é se eu escolher uma reta vertical. Aí ela só bate em 2 pontos na curva. Tudo bem? E a gente vai precisar tratar esses casos aí, tá? Tratar esses casos. Mas tirando esse caso patológico de eu escolher uma curva azul vertical, sempre que eu escolher uma curva arbitrária, vai bater em 3 pontos. Uma reta como? Uma reta paralela ao eixo da... Aí vai ter também umas coisinhas aqui, mas uns casinhos que a gente tem que botar uns if else lá no código, mas enfim, vamos pegar o caso que é o normal, que a gente vai definir a soma. Se bate em 3 pontos, eu posso pensar assim, aquela curva azul está batendo no A, no B e no C, e eu posso pensar assim, vamos definir a soma então como sendo A mais B é onde bate lá no terceiro ponto C. Repara que eu estou escolhendo, tá? Eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo, vamos tentar fazer isso. Por que eu preciso fazer? Eu preciso montar uma operação que entra 2 pontos e produz o terceiro. Se eu tenho alguma regra aqui que pega uma curva e relaciona 3 pontos, eu posso usar esses 3 pontos para tentar bolar a soma. Todo mundo ok com isso? Aí a questão é, isso aqui é totalmente plausível, tá? Isso aqui é uma operação de soma possível para eu definir um grupo? Para responder isso, eu preciso checar se ela satisfaz essas 3 coisas. Se eu consigo encontrar um ponto que vai ser a identidade, se eu consigo ter uma inversa, se eu consigo ter comutatividade e associatividade. Tá? Repare que comutatividade é meio óbvio. Porque se eu definir como A mais B igual a C, desse jeito que está aí, batendo essa reta, usando essa reta, se eu definir B mais A igual a C, dá na mesma, né? Porque está tudo na mesma reta. Então, tipo, o A e o B, não importa qual eu boto primeiro na equação lá, vai ser a mesma reta e vai bater no mesmo C. Repare que comutatividade é trivial aqui nesse caso. Tá? Eu ainda não vou tratar da questão do elemento identidade, mas vamos ver a associatividade. Tá? Associatividade e eu vou fazer, entre aspas, uma prova visual para vocês, que não é prova nenhuma, né? Mas o desenho está na escala bem certinha e vocês vão ver que não dá certo. Sem precisar ficar fazendo a conta toda aqui, que demora bem mais tempo, tá? Então, olha só. Eu escolhi 3 pontos nessa curva aí. P, Q e R. Dos dois lados eu estou escolhendo o mesmo ponto. Ó, P, Q e R. Tá? Do lado esquerdo eu vou fazer primeiro P mais Q. Do jeito que eu defini ali. Então vai ficar, ó, P mais Q, traça reta, bateu aqui. Nesse ponto que está aqui. Agora eu vou fazer esse resultado mais R. Então eu vou pegar a reta que passa no R e nesse ponto aqui e vou ver o terceiro ponto onde bate. Bateu aqui, ó. Seria o resultado dessa soma toda. Seria nessa posição. Agora eu vou fazer Q mais R primeiro do outro lado. Q mais R, essa linha azul, somei, deu aqui. Peguei esse resultado e somei com P. Bateu aqui, ó, o resultado final. Repare que os dois lugares não bateu no mesmo lugar. Tá? De novo, só estou fazendo uma prova visual aqui para vocês, mas esse desenho está em escala, está tudo certinho. Tá? Repare que visualmente você consegue perceber que um ficou aqui e o outro ficou ali. Então, do jeito que eu estou definindo aqui, essa operação não é associativa. Então, isso não serve para eu definir meu grupo. Posso até definir a soma sim, mas não é uma soma que eu estou querendo. Tudo bem? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para tentar arrumar isso aqui? Porque parece promissor, tá? Essa história da linha, tá? De passar uma reta e tal, porque é bem geométrico e a gente consegue calcular as coisas depois. Qual que é a ideia, então? A ideia é fazer o seguinte. Deixa eu ir para esse caso aqui, antes de voltar lá. Esse slide vai estar lá no caminho, tá? Vamos olhar esse caso patológico aqui, que é a reta vertical que eu falei para vocês. Tá? Eu posso pensar o seguinte. Na hora que eu estou escolhendo a reta vertical, vai bater em 2 pontos. Eu preciso de um terceiro. O que eu posso pensar em fazer? Por isso que eu falei que vai ser um pouco artificial. Eu vou falar o seguinte. Existe um outro ponto
que não está em cima dessa linha vermelha, que satisfaz, que vai ser o terceiro ponto onde essa reta azul vai encontrar. Olha o que eu estou falando. Tem um conjunto de todos os pontos XY que satisfazem a equação, que é onde está a linha vermelha. E eu estou falando assim, eu vou adicionar a esse conjunto um outro ponto, eu não vou dar uma coordenada específica para ele, eu só vou falar, existe esse outro ponto, e eu vou falar que toda vez que eu fizer a soma assim, ó, nessa linha vertical, o resultado é esse ponto aí que eu estou colocando. Qual a coordenada dele, pessoal? Sei lá, é esse ponto aí. Que a gente dá nome para ele, o nome técnico dele é ponto no infinito. Como se tivesse lá no infinito, lá em cima, lá tivesse um terceiro ponto, e toda a reta vertical que eu botar aqui, encontra lá naquele mesmo ponto. Tá? Encontra naquele mesmo ponto. E aí, se eu fizer isso, eu posso pensar, olha só o negócio aqui. Se toda a reta vertical bate naquele mesmo ponto lá em cima, eu posso pensar aqui, essa retinha aqui é A menos A, está indo para aquele ponto. Eu posso escolher uma outra reta qualquer aqui e está batendo no mesmo ponto. E eu posso pensar assim, será que eu posso... Vamos definir então o menos A de um ponto como sendo o espelhado dele lá na curva. Porque aí funciona para eu definir uma inversa. Funciona para eu definir uma inversa. Tá? E aí, qual que é a ideia então aqui? Ó? Eu tenho uma noção, se eu fizer isso, eu tenho uma noção de, dado um ponto, eu tenho uma inversa, que é só pegar o cara lá do outro lado. Eu não sei dizer se quem estava projetando pensou nisso, mas eu pensaria, já que eu fiz aquela construção, em vez de escolher A mais B igual a C nessa posição aqui que a gente estava fazendo antes, por que eu não escolho o C como sendo o menos esse ponto onde bateria? Que é o C que está aqui embaixo. Já não tenho a soma mesmo? Vamos tentar. Tá? Vamos tentar. Então vamos definir a soma assim agora. E aí, se a gente fizer, entre aspas, aquela coisa, entre aspas, aquela prova visual de novo, para ver se isso aqui é associativo, acaba que olha só, eu vou somar P mais Q, que é a linha azul primeiro. P mais Q, bateu aqui, como estava dando antes, aí eu fiz o menos, bum, e esse aqui é o resultado do P mais Q, aqui embaixo. Aí eu peguei esse ponto mais o R, que é a linha verde, bateu aqui, ó, nessa posição. É a soma... E aí eu vou pegar inverter ele. E aí, bum, bate aqui em cima. E aí deu o resultado final. Tá aqui a soma final. Agora vamos fazer Q mais R. Peguei a linha, Q mais R, bateu aqui, inverti, foi lá para baixo. Foi lá para baixo. Vou pegar esse ponto aqui, somar com P. Tudo bom, filho? Bateu aqui, vou inverter ele, bum, bateu no mesmo lugar. E aí eu consigo provar, inclusive, lá, fazendo a geometria analítica do negócio, tá? As formulinhas, blá, 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 essa coisa arada toda, e provar que isso aqui bate mesmo. Tá? Opa! Então eu começo a ter uma certa operação, consigo definir uma certa operação de soma, que obviamente é comutativa, porque não importa a ordem do A e do B, vai ser a mesma reta, então vai bater no mesmo lugar. É associativa. Eu tenho uma certa noção de uma inversa, que é essa ideia de espelhar o ponto em relação ao eixo de simetria dessa curva, que é o eixo das abscissas, e eu tenho uma noção de qual é o ponto de identidade, que é esse ponto no infinito que eu escolhi arbitrariamente, que eu adicionei arbitrariamente. Então eu tenho as 4 coisas que eu preciso para definir meu grupo. Tem as 4 coisas que eu preciso para definir meu grupo. Tá? A quinta coisa, que na verdade é a primeira, né, é somar 2 pontos na curva, sempre dá um terceiro ponto na curva. Isso aqui está meio óbvio pela construção. Então isso aqui serve como uma operação de soma, serve para ser minha operação de soma, que tem as propriedades que eu desejo. Então é assim que eu vou definir essa soma. A soma de pontos da curva. Todo mundo ok com isso? Professor, essa é a única forma de definir a soma nesse conjunto aí que você está definindo de pontos? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso é uma forma de fazer. E é a forma que a gente vai fazer. E a forma que todos os sistemas fazem é essa. Eu não estou provando unicidade, eu nem sei se tem uma prova de unicidade que essa é a única forma de fazer. Tá? Mas também não interessa.
Pergunta. Fiquei na dúvida que acho que você tinha botado A mais B igual a C. Mas, tipo, do jeito que você tá... Vai ser assim, ó. A mais B igual a C. Tá marcado ali na... Quem é cada um. Isso, mas, tipo, não seria menos C? Não. A mais B é igual a esse ponto aí, C. Isso vai ser a definição do A mais B. O que é somar 2 pontos nessa curva? Pega os 2 pontos que você está somando, traça a reta, vê onde bate na curva e faz o espelhado aqui, a simetria dele. E pega esse ponto aqui de baixo. Então, mas esse não é o menos C? Não, esse é o C. Eu estou definindo. Quem é A mais B, A, B e C na soma? A tá aqui, o B tá aqui, o C vai ser. Quem é o C? A e B são 2 pontos, você pega qualquer, que é o que você quer somar. Quem é o C? Traça a reta, vê onde encontra, faz o espelho e pega aquele ponto que bateu. Eu estou definindo isso. Eu estou dizendo, a soma vai ser assim. Estou escolhendo, estou fazendo a engenharia da coisa. Tudo bem? Beleza. Lá na minha aula do ano passado tem mais detalhes, tá? Que eu vou passar bem por alto. Mas a gente consegue, que eu mostro como é que programa isso, que eu preciso escrever uma função que soma essas duas coisas, eu preciso representar esses pontos e tal. Inclusive para fazer o programa de computador, tá? É um monte de if else que você vai tratando caso a caso. Você olha e fala, eu estou somando P com o ponto de identidade. O ponto de identidade é um cara separado lá. Você vai lá e define um cara especial. Aí o resultado é esse. Se for o identidade mais alguma coisa, é uma coisa. Eu estou somando nessa reta, é fácil de ver. Por quê? Porque o x do P1 é igual a coordenada x do P2. Então é fácil de decidir se eu estou nessa reta aí. Se for isso aqui, quanto que é o resultado? É sempre a identidade lá, aquele ponto. Você marca lá. Pum, que o resultado é esse. Não, a gente vai mexer no conjunto de números. Por enquanto eu estou dizendo que x1 e x2 são números. E para ficar assim, comportadinho, é números reais. Mas a gente vai trocar o conjunto de números reais já na sequência. Para um outro conjunto. Porque isso aqui, desse jeito, não é criptográfico, não é seguro. A gente não vai conseguir construir uma primitiva útil para a gente assim. Mas assim eu consigo mostrar para você sem ficar um monte de pontos espalhados por todo lado. Tudo bem? Tá? E mais do que isso, para fazer essas contas aqui, eu acho que eu mostro isso também tipo, como eu faço as contas intermediárias lá na outra aula gravada do ano passado, eu mostro para você que nas contas intermediárias não tem nenhuma característica especial dos números reais que eu estou usando. Eu estou usando algumas propriedades de uma coisa que a gente vai chamar de campo. E aí qualquer conjunto que seja um campo, que tenha certas propriedades, que eu estou chamando de campo, serve para eu fazer a mesma conta. Essa que vai ser o tchan do negócio. Eu vou trocar os números reais são um campo. Eu vou trocar qual campo é esse. Tudo bem? Mas já vou chegar ali. Por enquanto fica aqui na curva. Testo aqui, ó. Se eu estou nesse caso, a soma é a identidade. Se eu estou nesse caso aqui, a soma é a identidade, também é fácil de detectar, porque é só ver se as coordenadas aqui são iguais e se os y são zero. Então é fácil de detectar. Isso é só if isso, if aquilo, if else, tá? No teu programa. Se o x1 é diferente do x2, eu estou nesse caso aqui, tá? Aí lá eu derivo a formulinha, mas basicamente o que você vai fazer? Calcula a inclinação dessa reta aqui, você conhece as coordenadas dos pontos, calcula a inclinação, você tem a equação da curva, você vai conseguir calcular onde que bate essa projeção aqui, aí eu faço lá o step by step lá na outra aula. Faz a projeção, pega o menos y, e aí o resultado vai ser, quando você junta tudo isso, vai ser essas duas formulinhas aqui. Então repare que tem uma formulinha fechada para você calcular essa parada. Tá? O que eu preciso fazer para a formulinha fechada? Ó, eu preciso conseguir multiplicar números, tá vendo? Ó, S ao quadrado é S vezes S. Eu preciso conseguir somar números, porque S ao quadrado menos X é S ao quadrado mais menos X. Então, eu preciso ter um conjunto numérico depois que consiga somar e multiplicar, para eu conseguir fazer isso aqui. E o último caso é esse aqui, que é quando eu estou somando P mais P. Estou calculando P1 mais P1. A reta onde vai bater é uma tangente lá naquela curva.
Aí vocês viram em cálculo como é que calcula a tangente, é igualzinho a conta de cálculo, tá? A formulinha tá aqui, junta tudo com a equação da curva e tal, faz as contas todas intermediárias, formulinha fechada para isso aqui também. Pronto, tá? Aqui para mim não vou derivar todas elas, mas se você ficar mais curioso, tem uma aula específica lá no curso do ano passado, tá gravado lá no meu canal no YouTube. Todo mundo quer até aí? Tá? Então eu consigo implementar isso, em princípio implementar isso aqui de forma, tem que ser cuidadoso, mas é possível implementar, como vocês estão vendo aqui, tá? Beleza. Só que não é isso que a gente vai fazer, tá? Eu vou definir... Por que não é isso que eu vou fazer? Deixa eu virar para o meu caderno aqui. Por que não é isso que eu vou fazer? Lembra, eu quero fazer uma assinatura digital. Então, eu preciso de uma função que gera chaves primeiro, né? Gera chaves, uma função que assina, uma função que verifica, tá? Como é que vai ser minha função que gera chaves, tá? Que gera chaves. Ela vai funcionar assim. Ela vai funcionar assim. Eu vou escolher um número E aleatório. Vou escolher um número E aleatório, tá? E aí eu vou pegar um ponto específico naquela curva que eu vou chamar de G. E esse G é uma constante. Todo mundo, a gente escolhe ele a priori, fala assim, para essa curva vai ser esse G aqui que a gente vai usar. E aí eu vou escolher esse G. Esse G é um ponto gerador, tá? Ele gera outros pontos. Repare, ele vai servir para eu gerar outros pontos. O resultado disso aqui vai ser a minha chave pública, tá? Professor, mas o que significa E vezes G? Isso aqui é um escalar, né? Isso aqui é um número e isso aqui é um ponto naquela curva. Eu preciso definir o que significa multiplicar um escalar pelo ponto, porque eu não defini ainda, tá? Eu vou dizer que N, um número N vezes um ponto A na curva, se esse N for um número inteiro, será A mais A mais A N vezes. A soma está bem definida. A soma está bem definida. Então eu posso usar essa notação aqui. Se eu somar o A com A 3 vezes, eu vou chamar isso de 3 vezes A. Se eu somar o A com ele mesmo 10 vezes, eu vou dizer que isso aí é 10 vezes A. Todo mundo bem? Só que só funciona se aquele N for um número inteiro. Não funciona se for um número real. Não funciona se for um número real, porque aí eu preciso definir, tá? E o que então é multiplicar um número real por esse ponto? Eu preciso definir isso, tá? Não é o que a gente vai fazer, tá? Exatamente por isso que os meus escalares eu preciso que eles sejam inteiros. Não só por isso, mas esse é um dos motivos pelo qual eu preciso que os meus escalares sejam inteiros. Isso quer dizer que quando eu voltar aqui, essas contas aqui, o x e o y, também precisam ser números inteiros. Também precisam ser números inteiros. Então eu vou precisar restringir o conjunto lá dos x, y, onde esses, que é o espaço onde esses pontos aqui existem, né? Num conjunto de números inteiros. Tudo bem? A equação continua a mesma da curva, tá? A equação da curva é a mesma. Só que agora eu estou dizendo, x vai ser um número inteiro em vez de um número real, e y vai ser um número inteiro em vez de um número real. Então, estou colocando uma restrição adicional. Tudo bem? Mas vocês concordam comigo que números inteiros têm uma noção de somar, dividir, multiplicar, subtrair, de boa, né? Não preciso ficar aqui elaborando em cima disso, tá? Tá, professor, mas é só isso então a mudança? Ainda não, porque olha só. Essa continha que está aqui na cara agora. E vezes G igual a P. Isso aqui vai aparecer o tempo todo, tá? Isso aqui, lembra, todo mundo vai saber quem é o G. Todo mundo vai saber quem é o G, porque a gente vai padronizar o G primeiro. Todo mundo vai usar o mesmo G. Então todo mundo já conhece o G. O P eu vou mostrar para você. Quando eu assinar alguma coisa, para você verificar, eu preciso te dar o P. Você está vendo o G, você está vendo o P. Eu preciso que, dados G e P, não seja possível calcular o E. Eu preciso que isso seja verdade.
que dados G e P não seja possível calcular o E. É parecido com a resistência para a imagem de um hash. Por quê? Se eu te dou um H0, que é a saída do hash, poderia ser o equivalente desse cara, e você sabe a função de hash, que seria o equivalente desse cara aqui, você não consegue calcular o x, ou descobrir qual é o x. Eu preciso de alguma coisa parecida aqui, ó. Eu preciso que tenha essa característica de Haydn, que se eu te der o P, você não está escondido o E, você não consegue calcular. Que não seja inversão. Hã? Que não seja inversão. Isso aqui, exatamente, mais formalmente, isso aqui é uma função f de x que gera o y, tá? E eu preciso que essa f seja uma função difícil de inverter. Não é que é impossível, porque aqui você pode ficar chutando vários e's, fazer a força bruta no e e ficar caçando qual o e que produz aquele p. Você vai testando. Como é que você mitiga isso? Faz o espaço de busca do e ser muito grande. Qual vai ser o tamanho do e aqui pra gente? 256 bits. Aproximadamente 256 bits. E aí, para você chutar um E, você precisa buscar muita coisa. E a gente não sabe, não é que a gente não sabe, tá? Tem um certo ataque, que eu não vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, que para números de 256 bits, você consegue inverter isso aqui com 2 elevado a 128 tentativas. Ou seja, isso aqui, para números de 256 bits, te garante 128 bits de segurança. Por quê? Porque o melhor ataque que a gente conhece é essa escala aí. Todo mundo ok? Então, o que a gente vai fazer aqui vai me dar 128 bits de segurança. Tá? Se eu quero mais segurança, eu preciso aumentar o tamanho desses caras aí. Tá? O mais comum aqui é usar as curvas de 256 bits. Inclusive nas coisas práticas da internet também, não é só criptomoedas não. Tá? 128 bits, acredita-se que a gente vai demorar muitas décadas ainda até conseguir quebrar na força bruta. Hoje, o nível de segurança mínimo que meio que todo mundo recomenda é 80 bits. Quer dizer que 80 bits, alguém que for tentar quebrar essa parada hoje, precisaria de milênios para conseguir quebrar ainda por força bruta o sistema. Em termos de ataque utilizando criptografia quântica, então seguro quanto as funções de hash? Não. Aí é que está o rolê. Quantum Computing consegue fazer isso aqui com menos iterações. Bem menos iterações. Eu não sei te dizer quão menos, mas é bem menos. O algoritmo a gente já conhece, de fazer essa fatoração aqui. Isso aqui é uma forma de fatoração. Esse algoritmo a gente sabe fazer um quantum algoritmo que é mais rápido do que isso aí. Tá? Não é que é instantâneo ainda, de novo, mas é bem menos do que isso aí. Bem menos do que isso aí. Bem menos. Então, uma coisa que demoraria, sei lá, milênios, pode ser que passe para anos. Poucos anos. Poucos meses. Só que, de novo, isso também depende da implementação, né? Isso aqui é tudo teórico. Pode ser que, sei lá, você precisa de 2 elevado a 40 para fazer no computador quântico. Mas o computador quântico demora um dia para fazer cada iteração. Tu concorda comigo? Vai demorar um tempão ainda, né? Então, tô falando, não é mágica assim, depende da implementação ainda. Tá? Mas é aqui que o computador quântico entra na brincadeira. Ele consegue fazer essa faturação. Ele tem um truque que consegue fazer isso aqui. E aí eu não vou discutir como é que é esse truque. Lá na frente a gente vê como é que é, talvez. Professor, lá nos idos da década de 80 eu vi alguma coisa nesse sentido usando multiplicação de matrizes, trechos grandes de texto, né, multiplicando matrizes para... Eu acho que esse esquema de matrizes o pessoal chama de lattice, né, tipo de reticulados. Mas eu não conheço detalhes sobre isso. Não sei te dizer. Eu não sou criptógrafo. Esses esquemas não de criptografia de 360 ou isso aí? Né? De reticulados. Mas eu não sei detalhes de como é que funciona. Nem detalhes, não só de como funciona, mas também não sei detalhes de como implementa. Todo mundo ok? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Para eu ter essa propriedade de que E vezes G igual a P
é difícil de inverter, eu preciso que o E seja um elemento do que eu vou chamar de FP. F de field, ele está nesse campo. Tá? Vou definir o que é o campo primeiro. Mas não é um campo qualquer, é um campo que tenha um número P-1 de elementos. Deixa eu dar um exemplo aqui. O que é o F de 7? E esse P vai ser de primo. 7 é um número primo. Que conjunto é esse aqui, que eu vou chamar de F7? É o conjunto que tem esses elementos. 0, 1, 2, 4, 5, 6. Que tem 7 elementos. Tá? Repare que esse cara aqui é o P-1, começa no 0, e eu vou de 0 até P-1. Isso é o que eu vou chamar de FP. Eu escolho o número primo e pego todos os números de 0 até P-1. Tudo bem? E o que é o campo? É um conjunto desse que tem uma série de propriedades, que são estas aqui. Presta atenção. Vocês já conhecem isso aqui, mas vamos sistematizar. Porque isso aqui é o que a gente vai poder usar para qualquer coisa. Tá? Tudo que não for isso aqui eu não posso usar. E vocês estão acostumados a usar mais propriedades do que o que está enumerado aqui. Para ser um campo, eu preciso de um conjunto de coisas, que vai ser esse FP, que tem duas operações, que eu vou chamar de mais e de vezes. O que elas têm que fazer? Se eu tenho A e B no campo, A mais B tem que ser um elemento do campo. Por óbvio. Por óbvio, assim, para ser um negócio bem comportado, né? E o A vezes B tem que estar no campo. Então, estou dizendo que essas operações, elas são totais, né? Tipo, eu sempre consigo, se eu tiver a soma, tem um elemento lá que está dentro do campo e está tudo bonitinho para fazer essas contas aqui. Mesma coisa para a multiplicação. 2. Eu quero que exista um elemento que eu vou chamar de 0. Cuidado que esse 0 não é necessariamente o primeiro elemento. É um cara que eu vou chamar de 0. Obviamente a gente vai chamar de 0 um cara para ser familiar para a gente, tá? Que é parecido com os zeros dos números mesmo. Mas eu quero que exista um cara que eu vou chamar de 0, de tal forma que quando eu fizer A mais 0, isso seja A, para qualquer A do campo. Eu quero que exista um elemento que eu vou chamar de 1. Cuidado, porque ele não precisa ser o número 1, a quantidade 1, isso aqui não é quantidades mais, tá? É um cara que chama 1, de tal forma que quando eu faço A vezes 1, o resultado seja A para todos os elementos do campo. Repare que isso aqui é o que a gente está acostumado, né? Na soma e na multiplicação. Eu só estou pedindo operações para ter propriedades para ter soma e multiplicação bem comportadas. E vocês já sabem intuitivamente que é bem comportado. Próximo. Se o A é um elemento do campo, eu quero que exista um elemento que eu vou chamar de menos A, de tal forma que quando eu fizer A mais menos A, ele dá a identidade da soma. Então, repare, tem uma inversa aditiva para todos os elementos. Que isso me permite fazer a subtração, entre aspas, né? Que é eu calculo a inversa aditiva e somo as duas coisas. E, por fim, eu quero que, se eu tiver um A no campo e o A for diferente de 0, eu quero que exista um A elevado a menos 1, ou 1 sobre A, de tal forma que A vezes A elevado a menos 1 seja 1. É a inversa multiplicativa. O que eu não estou pedindo? Eu não estou pedindo que o mais seja comutativo. Eu não estou pedindo que seja associativo. Eu não estou pedindo que a multiplicação seja associativa. Não estou pedindo que seja associativa, comutativa. Eu não estou pedindo que tenha distributividade, o chuveirinho. Eu não estou pedindo isso para ser um campo. Se tiver essas coisas, melhor. Mas eu não estou pedindo. Então, na hora que a gente for usar o campo, a gente não vai usar essas propriedades aí. Tá? Acontece que o campo que a gente vai definir aqui tem essas coisas a mais. Mas isso é um bônus que permite a gente fazer umas otimizações, tá? Na hora de implementar. Mas eu não estou pedindo essas coisas. Repare, eu só estou pedindo que tenha soma,
que tenha um zero lá para aquela soma, que tenha uma multiplicação e ela tem um elemento de identidade, e que tenha a inversa aditiva e a inversa multiplicativa. Só isso que eu estou pedindo. Mas isso aqui é o que eu preciso para fazer as continhas que estão aqui atrás. Ó. Que eu preciso para implementar o cálculo dos pontos na curva. Nesse outro conjunto. Tudo bem? Todo mundo ok com isso? Beleza. Como é que isso não vai dar overflow? Como é que não vai dar overflow no quê? O que você quer dizer com isso? Você vai somar mais B. Como é que ele vai se manter? Nesse campo, Como é que eu posso limitar ele? nós precisamos definir o mais e o vezes agora. Eu vou mostrar para vocês nesse campo pequenininho aqui de 7 elementos. Mas, obviamente, tipo assim, isso aqui tem que ser feito num campo com muitos elementos. Por quê? Porque o E tem que ser bem grandão. Tem que ter muitos bits. Tá? Eu vou mostrar aqui num campo de poucos elementos para vocês entenderem a mecânica da coisa. Mas, depois tem que fazer isso para um P bem maior. A implementação é um pouquinho mais difícil do que eu vou fazer aqui. Tá? Mas olha só. Repare que eu ainda não disse como que é o mais e como que é o vezes. Eu preciso agora construir o mais e o vezes. Tá? E eu posso fazer isso de várias formas. De várias formas. Como que tradicionalmente a gente vai fazer? Eu vou definir A mais B como sendo A mais B mod P. Já explico a notação. E eu vou definir A vezes B. Repara que aqui são elementos do campo F de P, FP, e esses dois caras aqui são elementos dos inteiros aqui, ó. Inteiro não é com N, né? Como é que é dos inteiros? Z. Assim, né? Tá? Cuidado aqui, porque é um dos lugares onde a anotação fica meio bagunçada, mas em todo livro que você vai encontrar mais ou menos assim. Tá? Eu vou definir isso aqui como sendo A vezes B mod P. Já vou explicar exatamente o que é isso, tá? Agora, presta atenção. Esses A e B são esse conjunto. Esses A e B aqui é o conjunto de todos os números inteiros que vocês conhecem. Tem número negativo, tem tipo trocentos milhões de números fora desse intervalo aí, ó. Tudo bem? E o que é o mod? É o resto da divisão inteira, tá? Então, mod P é eu fazer aqui, sei lá, A mod P é eu fazer A dividido por P, A dividido por P, aí vai te dar alguma coisa aqui, sei lá, Q, boa, de quociente, tá? E aí a gente vai poder escrever aqui, que A é igual ao quociente vezes P mais um resto, que normalmente é o que aparece aqui quando você faz aquele algoritmozinho da escola, tá? O que é o mod? O mod é esse R aqui, ó. O mod de A mod P é esse R dessa conta aqui. Tudo bem? Cuidado, porque essa divisão é uma divisão inteira. Então, 1 dividido por 2, o resultado é 1, o quociente é 1, e o resto... Opa! Não, é 0 e... Que? 0 e... O resultado disso aqui, o quociente é 0, Isso. e o resto é 1. Vamos fazer mais alguns aqui, sei lá. 7 dividido por 11, a divisão inteira. Isso aqui é quanto? Não, Não, então diferente. 11 dividido por 7. Isso aqui é 1 com o resto de 4. Tá fácil de fazer de cabeça ainda, né? Todo mundo entendeu o que é esse mod, né? Todo mundo bem? Tá. Aí eu preciso definir... Eu vou só mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? Aquelas inversas e tal, não sei o quê. Isso aqui, você pode ir lá e mostrar... Eu não vou fazer aqui para vocês, mas... Você pode mostrar que
Todas as operações estão dentro do campo, dentro dos elementos aqui. Tá? Por quê? Mod P, o resultado sempre vai ser um número de 0 a P menos 1. Sempre vai ser. Tá? Sempre vai ser. Então, qualquer dois números que você enfiar ali, pum, vai cair no intervalo que você quer. Esse mod serve para isso. O que a gente precisa construir? O identidade e o 1, as inversas. Certo? Vai ficar assim. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Eu tenho esses elementos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São todos os elementos que eu tenho. Eu quero somar eles com alguma coisa e eu quero que dê 0. Eu quero somar esse cara com alguma coisa e eu quero que dê 1. Eu quero somar esse cara com alguma coisa e eu quero que dê 2. Eu quero que dê 3. Eu quero que dê 4. Eu quero que dê 5. Eu quero que dê 6. Porque a coisa que está faltando ali é a inversa de cada um daqueles caras ali, certo? Na hora que eu somar aqui com x, 2 mais x igual a 2... Ah, isso aqui tá errado. Professor, você é burro. Eu quero que isso aqui seja 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Porque aí aquele x é a inversa do 2. E assim por diante, tá? Por essa construção aqui, é meio óbvio que o 0 é a identidade dessa soma. Porque eu vou botar 0... Opa! Eu vou botar 0 aqui, qualquer coisa que eu botar mais 0 vai dar a mesma coisa, mod P vai dar a coisa dentro do campo. De boa. Por essa construção aqui, é óbvio, não preciso explicar muito, que o 1 é a identidade da multiplicação. Por quê? Porque eu vou botar 1 aqui no lugar do B, aí qualquer coisa do campo vezes 1 vai dar aquela mesma coisa, mod P vai dar efeito nenhum. Tudo bem? O que falta são as inversas. Então presta atenção comigo aqui. Deixa eu copiar isso aqui, peraí, para ficar visível. O overflow que você estava perguntando talvez agora seja isso aqui, ó. Presta atenção aqui agora comigo. Porque a soma é um pouquinho mais fácil de enxergar. A multiplicação dá um pouquinho mais de trabalho que você fazer mais do que eu estou fazendo. Mas olha, presta atenção. Presta bem atenção agora. O que é somar? O que é somar 2 com 3? Você pode pensar que é começar no 2 e andar 3 elementos para frente. Então, 2 mais 3. Então, começa aqui, 1, 2, 3. 2 mais 3 é 5. Tá? 2 mais 3 é 5. E se eu somar dois números grandes? 6 mais 6. 6 mais 6 são dois elementos do campo. 6 e vai andando para o próximo 6 vezes. Quem é o próximo? O próximo é o 0. Por que o próximo é o 0? Porque seria o 7 aqui, não é? Que está fora do meu conjunto. Quem é 7 mod 7? 0. Que é o que eu estou fazendo na soma, não é? Então, o 7 é o amigo do 0. O próximo aqui seria o 8. Quem que é 8 mod 7? 1. 8 dividido por 7 é 1 e resta 1. Então, esse cara aqui é o amigo do 7, esse aqui é o amigo do 8, é o equivalente do 8. Esse é o equivalente do 9, do 10, do 11, do 12 e do 13. E depois, na próxima rodada? Hã? Tudo de novo, não é? Por quê? Quanto que é 14 mod 7? Quanto que é 14 dividido por 7? 2 com o resto de 0. Então, o 14 é equivalente ao 0 nesse sistema. Isso aqui não é uma reta, isso aqui é o ponteiro do relógio, exatamente. Você vai andando em círculos ali. Tudo bem? E aí fica um pouco mais fácil de ver agora, então. Quem é 6 mais 6? Começa no 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais 6 nesse sistema é 5. Aqui é que começa a ficar um pouco estranho. Mas segue a regra, tem uma regra bem definida aqui para fazer. Todo mundo bem, né? Então vamos lá. Começando no 0, quanto eu tenho que somar para chegar no 0?
Vou perguntar de novo. Comecei no 0. Quanto que eu tenho que somar para chegar no 0? O número que eu tenho que somar é um desses que está aí. Ou é 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Quanto? 0. Você concorda que isso aqui vai dar certo? Isso quer dizer que o menos 0 é o 0. O 0 é a inversa dele mesmo, na soma. O que tem que fazer sentido, tá? Assim, isso já era para acontecer. Aqui está tudo bem. 1 mais alguma coisa, eu quero chegar no 0. Quanto que eu tenho que andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso quer dizer que menos 1 é 6 nesse sistema aqui. Pegaram a lógica, né? Pegaram a lógica? No 2, quanto que eu tenho que andar? Tem que andar 5. No 3, tem que andar 4. No 4, tem que andar 3. O 5 tem que andar 2 e o 6 tem que andar 1. Então estão aí as inversas de cada um. Esse aqui é a inversa do 2, esse é a inversa do 3 e assim por diante. Não, é o menos alguma coisa, né? É o complementar para somar 7. É, você viu ali como é que funciona a brincadeira. A soma é meio fácil. Tudo bem? Então, está aí definido quem são as inversas. Obviamente, para um conjunto muito grande não dá para enumerar assim, tá? Tem que, de fato, fazer isso aqui, ó, fazer essa regra aqui. Estou tentando mostrar uma intuição para vocês de que funciona. E a multiplicação? A multiplicação eu quero... O 0 não vai entrar, né? O 0 não tem inversa multiplicativa. A gente não pediu um inverso multiplicativo para ele, por definição. Eu quero que aqui seja 1, aqui seja 1, aqui seja 1. Os números são esses aqui: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? A multiplicação é mais chatinha. Então vamos lá. Eu estou no 1. Quanto que eu tenho que multiplicar o 1 para chegar no 1? 1. Todo mundo ok? Então, 1 vai ser a inversa dele mesmo. O que está escrito aqui? Essa primeira equação. Está escrito que 1 elevado a menos 1 é 1. O 2. O 2. Se eu multiplicar 2 por 0, dá quanto? 0. Deu certo? Se eu multiplicar 2 por 1, dá quanto? 2. Deu certo? Se eu multiplicar 2 por 2, dá quanto? 4. Chegou onde eu quero? Não. 2 vezes 3 dá quanto? É o que eu quero? 2 vezes 4 dá quanto? 8 mod 7. E aí dá quanto? 1. Opa, então ele encaixa aqui, ó, 4. Então o que eu estou dizendo? Que 2, a inversa do 2, multiplicativa, é o 4. E assim por diante. Você pode ir testando e aí vai dar 4, 5 é a inversa do 3, o 2 é a inversa do 4, como a gente viu ali em cima, o 3 é a inversa do 5 e o 6 é a inversa dele mesmo. E aí cada um deles tem uma inversa, exceto o 0. Porque a gente não pediu inversa para o 0. Todo mundo bem? Então essa é mais ou menos a intuição da coisa. Esse é o conjunto de números que vão ser os escalares para a gente. As coordenadas x, y dos pontos vão ser esses caras aqui, ó. E eles são inteiros, né? Se eles são inteiros, isso aqui fica bem definido ainda, né? Se o n for naquele conjunto ali, ó. A gente vai fazer tudo em cima do campo finito, tá? O que eu preciso escolher, então? Um P específico. Eu preciso escolher um P específico. Qual o P? Precisa ser um P grande. Um P com muitos bits. Por quê? Porque esse cara vai sair desse conjunto também. Eu quero que ele tenha muitos bits. Por quê? Porque aí alguém é muito difícil de chutar. Pode tentar ficar testando, tá? Tem vários campos de 256 bits. No Bitcoin, a gente vai escolher um que é 2 elevado a 256 menos 2 elevado a... Cadê o P? Nem sei onde eu anotei ele.
Eu acho que eu tenho aqui em algum lugar. Peraí. Tá aqui. Ah, já acho. 2 a 256, menos 2 a 32, menos 2 a nona, menos 2 a oitava, menos 2 a sétima, menos 2 a sexta, menos 2 a 4, menos 2 elevado a 0. Deixa eu só dar uma intuição para vocês aqui, tá aqui anotado. 2 a 256 menos 1 é o número de 256 bits com tudo 1. Todo mundo ok com isso? Todo mundo bem com o sistema de tais lá, representação numérica, né? 256 menos 1, que é 2 elevado a 0, é 256 uns, tipo, tudo 1. Tudo 1. O que é o menos 4? É pegar o número que está na posição 4, começando do 0, e zerar ele. O 6 é pegar o número que está no bit que está na posição 6 e zerar ele. Mesma coisa, até esse aqui. Todo mundo bem? Então é uma tonelada de 1, tem um picadinho de zeros lá no meio. Ó. Esses caras dessas posições. É esse númerozão aí. Tá aí, ok? Quantos números tem aí? Tem aproximadamente 2 a 256 números. Tem um pouquinho menos, tá vendo que é 2 a 256, menos um pouquinho. Tá? E esse pouquinho é muito menor, olha lá, ó, muito menor do que o total de números que eu tenho. Então isso aqui, para todos os efeitos, são 256 bits. Mas esse resíduo aqui, ó, esse resíduozinho aqui, precisa ser tratado lá na brincadeira, porque ele que vai ser a história do mod P, não sei o que, eu preciso considerar ele na hora de fazer esse mod P, tá? Mas, em parte, esse número foi escolhido por quê? Porque esse resíduo cabe num número de 32 bits. Ele cabe nos 32 bits menos significativos. Isso quer dizer que eu consigo separar esse número aqui em vários pedaços menores, vários pedacinhos menores, por exemplo, de 32 bits, e na hora de fazer a conta do mod P, basicamente eu só preciso mexer alguma coisa aqui, ó, um número pequenininho que eu tenho que ir lá e consertar um pedacinho, que é a diferença de P menos essa quantidade aí, eu vou lá e somo na hora que eu estou fazendo essa voltinha do overflow ali que você estava perguntando, eu preciso somar isso aí. Então é bem eficiente de fazer, eu não preciso fazer uma divisão de números inteiros. A divisão é cara. A divisão. Pegar dois números gigantes desse aqui e dividir é bem caro. Só que essa curva, esse conjunto específico, eu não preciso fazer uma divisão. Eu posso vir aqui, somar na parte menos significativa o que tiver de carry do lado de cá. Aí é uma questão de implementação. Isso é bem mais eficiente de fazer essa normalização aí. Tá? De manter essa coisa dentro, fazer aquele mod P. Fazer a redução, o pessoal chama. Tá? Foi escolhido em parte por causa disso. Tá? Essa curva do Bitcoin, que tem esses parâmetros aí, a gente chama de SEC P256K1. SEC é o nome do padrão, que é Secure Efficient Cryptography, que é um padrão do NIST. P256 é para lembrar aqui para você do tamanho desse P. E o K1 é esse resíduo específico aqui, que está apontado aqui. Tá? Tem outras curvas, nem é a curva mais usada, basicamente só usa em Bitcoin e variações de Bitcoin que tem por aí. Basicamente é a única aplicação dessa curva específica. Tá? Tem uma outra curva que é o SEC P256R1, que é mais usada. Bem mais usada, assim, em aplicações gerais. Tá? Mas ela é bem mais... É só a escolha do P que é diferente. A escolha do P? A escolha do P é do A e do B. Tá? Mas, enfim, é a mesma ideia que vocês estão vendo aqui. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok com isso? O que eu posso fazer com isso, então? Deixa eu só por completude. A curva específica que a gente vai usar, e várias outras criptos usam a mesma curva, tá? A igual a 0, B igual a 7, a equação da curva é essa. O P que vai definir o campo finito é esse monstro aqui. Esse número
Não sei te dizer. O resíduo ali, né? É, o resíduo. Não sei te dizer. Mas pode ser que... Provavelmente eu não sei, mas pode ser que seja. Se for primo, talvez tenha algumas propriedades especiais aí também. Esse ponto, esse escolha aqui, ele te dá algumas propriedades para implementação, te dá uns truques de implementação. E aí isso fica um pouco mais eficiente. Isso não é escolhido assim à toa, não. A dificuldade é baseada na faturação de primos muito grandes, né? É, mas não, aqui não é a faturação de primos exatamente, mas se tiver primos enfiados aí no meio, tem alguns truques que você pode fazer que aceleram um pouco alguns processos. Eu preciso escolher um ponto gerador, certo? O G, tá? O G nessa curva aí específica vai ser o que tem essas coordenadas aqui. Esses dois monstrão aí, tá? Isso aqui é um ponto que a gente vai chamar de G. Tem essa coordenada X e ele tem essa coordenada Y. Como é que isso aqui foi escolhido? Em princípio, eu não sei dizer porque os standards não são claros em relação a isso, tá? Como esse X aqui é muito grande, um número muito grande, eu suspeito que eles simplesmente escolheram um número aleatório e foram escolhendo números aleatórios até achar um X que tem um Y que é da curva. Porque nem todo X vai ter um correspondente na curva, tá? E esse N é o tamanho do conjunto de pontos que eu tenho disponíveis lá no grupo, na hora que eu faço essa contagem aí, tá? Pra gente não vai ser tão importante agora. Mas esse N tem que ser grande, isso é o que importa, tá? E aí a cara, em vez de ser alguma coisa assim, ó, na hora que eu uso o campo finito para definir as coordenadas da curva, é mais parecido com um troço assim. Um monte de ponto, tudo espalhado por aí, tá? Que tem algumas propriedades ainda. Repare que eles são simétricos aqui, ó, em relação a um certo eixo, tá? Aquelas continhas aqui para trás, todas continuam funcionando. Tá? Eu não vou provar para você, mas todas continuam funcionando. Então a gente consegue implementar e calcular. E não só isso. Tem a propriedade que é o seguinte, eu enumerei alguns pontos aqui. Esse aqui é o G. Pensa que esse aqui é o G, o ponto 1. Na hora que eu faço G mais G, o 2 está... É um desses aí, ó. O 2 está aqui, ó. G mais G. Na hora que eu pego esse aqui, o 2, e somo G, que é o 3G, eu não sei nem onde ele está. Aqui, ó. Está aqui. Na hora que eu faço o 4G, também não sei nem onde está. Está aqui, ó. Bum, voltou para cá. O 5 está aqui. Então, repare que... E essa é a coisa que a gente quer. Na hora que a gente vai andando no G, a gente vai andando tudo bagunçado nessa coisa aqui. Parece uma caminhada aleatória. Parece. Totalmente não é, tá? Parece uma caminhada aleatória. De tal forma que, só olhando o G e o P, eu não consigo saber qual ponto que eu vou cair. Eu não consigo saber. Eu consigo ir lá e calcular o próximo. Mas esse é o que é o grande lance. Se eu te der um P, ponto qualquer aqui desse aqui, sei lá, o 30. Se eu te der o 30. Eu não falo que é o 30, tá? Eu só te dei esse ponto aqui, te dei as coordenadas dele. Bom. Você sabe o G, você sabe que começa nesse. Você sabe que começa nesse, eu te dei esse. Que vai ser minha chave pública. Você não tem nada melhor que você possa fazer para descobrir que esse cara aqui é o 30, porque o 30 é minha chave, vai ser minha chave privada. Você não tem nada melhor para fazer do que pegar o G e ficar testando. Ah, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4 e ficar procurando ele aqui. Eventualmente você vai chegar no 30. Mas a questão é, se esse conjunto for muito grande, você vai precisar fazer isso muitas e muitas vezes. Professor, duas coisas. Eu- Isso não cria um incentivo para você ter chaves públicas muito grandes? Com valor Chaves públicas muito grandes? Com valor grande. Você tem muitas interações. Isso não deixa caro você computar também essa... Não entendi onde ficaria caro. É porque é iterativo esse processo. Não, porque você tipo, a gente tem um algoritmo relativamente rápido, que é tempo polinomial, que eu pego um escalar e multiplico por um ponto, é relativamente rápido. Não preciso percorrer essa parada toda assim na sequência, não. Se eu escolher um E aleatório, tipo, que é um número bem grandão, e multiplicar por um ponto, essa multiplicação, eu não preciso ficar andando aqui na parada. Eu vou direto, bum. Eu achava que fosse interativo. Não. Tipo assim, tem um algoritmo rápido para isso, que eu não vou mostrar aqui para vocês. Que eu não... Meu Deus, tá, vai, já comecei. Imagina que o teu E, ele vai ser... Não está aparecendo não.
a intuição é a seguinte. O teu E vai ser um bit 0 vezes 2 elevado a 0, mais um bit 1 vezes 2 elevado a 1, mais um bit 2 vezes 2 elevado a 2. 256 coisas dessa aqui, né? Como você quer multiplicar por P, concorda comigo que eu posso fazer isso aqui, vezes P. Eu disse que no meu campo eu não estou exigindo que seja distributivo, mas é. Nesse campo específico, nesses campos que a gente usa. Mas é. Aí eu posso escrever isso aqui como sendo B0 vezes 2 elevado a 0 vezes P. Vezes P não, vezes G, né, cara? Pera, aqui, G. G vezes G mais B1, 2 elevado a 1 vezes G. E assim por diante. Pode até pré-calcular, mas não é, normalmente não se faz não, tá? Aí repara, isso aqui, ó, eu preciso fazer essa conta, essa conta, essa conta e dobrar ou não o G. Dobrar o G é fazer G mais G. Esse você pode até deixar pré-calculado, é até bom deixar. E aí, quanto que é o 4G? É 2G mais 2G. Então repare que isso aqui é relativamente rápido, você não precisa percorrer aquele espaço monstruoso. Isso aqui é em tempo polinomial. É caro fazer essa multiplicação ainda, mas é caro assim, tá? É bem mais caro do que calcular um hash. Mas é barato, é rápido. É bem factível. Ao contrário de tentar inverter esse processo. Inverter esse processo, você tem que começar no G, ou começar em algum lugar qualquer e ir calculando o próximo, até você achar. Tá? Até você encontrar. Eu achava que o processo de geração da chave fosse esse. Não. Não. Esse é o processo de quebrar a chave privada a partir da pública. Todo mundo ok? Ah, vou ter que encerrar a aula agora. Não venci aí nos meus cartãozinhos. Vamos lá. E a gente atrapalhou um pouco. Hã? A gente atrapalhou um pouco. Não, 50 minutos tá bom de almoço. Não, tá bom, é isso aí. Porque senão não almoça, né? Mas vamos lá. Deixa eu ir um pouco aqui. Vamos fazer um mecanismo de assinatura e na aula que vem eu faço o segundo. Porque o segundo no Xinó é um pouco mais... É mais legal. Tá? É legal. Tem dois algoritmos que a gente usa bastante. O primeiro deles a gente vai chamar de SCDSA. Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Tá? Que é um dos algoritmos padronizados. Esse algoritmo, ele é pior, ele é mais feio numericamente, ele não tem uma prova de segurança. Cara, ele é tudo é bem pior para um monte de coisa. Tá? Ele não me permite fazer vários truques legais que eu vou querer fazer. Bem pior. Por que é esse aí que foi usado no Bitcoin no começo? E é usado ainda, assim, uma esmagadora quantidade de criptomoedas e de outros sistemas, tá? Por que esse aqui e não o mais legal que eu vou mostrar na aula que vem? Porque o outro, que é mais legal, foi um cara chamado Klaus Schnorr, que inventou, e aí ele patenteou a parada. E aí o que aconteceu? Ninguém implementou a parada. Ele abriu a empresa dele lá para tentar explorar essa parada, e aí ficou lá para ele e ninguém usou. Foi inventado acho que lá nos anos 70, final dos 70, começo dos anos 80, e aí ficou com a patente lá. A patente expirou lá para 2018, por aí. E a partir de então que começou a ter implementações do outro algoritmo, que a gente chama de Schnorr Signature. Tá? Tem até uma controvérsia se as pessoas querem chamar de Schnorr Signature. Schnorr é o nome do cara. Porque ele meio que impediu todo mundo de usar durante muitos anos. Né? Então, assim, mas enfim, eu não quero entrar nessa treta, mas tem uma tretinha sobre isso. Tá? Enfim, esse algoritmo aqui ele é pior em vários aspectos, mas ele é o que foi padronizado para tentar fugir dessa patente. Então vamos lá, como é que eu gero a chave? Como é que eu gero a chave? Escolhe um número aleatório E dentro lá daquele campo, 256 bits, tá? Multiplica pelo G para dar um P. Isso aqui vai ser a pub key. Isso aqui vai ser a secret key. Certo? Assim que eu gerei a chave. Como que eu assino? Eu tenho uma mensagem M que eu quero assinar. Eu calculo o hash. O hash já está na conta ali que eu fiz. Eu tenho uma mensagem M que eu quero assinar. Então, o que eu faço?
Primeira coisa, escolhe um nonce K. O ideal é que esse nonce seja aleatório. Na prática, ele não é aleatório, tá? A gente faz ele de forma determinística. Mas ele tem que ser único, só pode usar uma vez. Tá? Isso é extremamente importante, só pode usar ele uma vez. Não pode repetir e não pode revelar esse K. Não pode revelar esse K. Beleza. Escolhe esse nonce. Aí, a partir desse nonce, eu vou calcular um ponto, que eu vou chamar de R, que é K vezes G. Repare que esse nonce, ele é uma espécie de chave privada, né? Tá? Mas como a ideia é que eu só vou usar uma vez, é bem comum chamar isso aqui de chave efêmera. Eu vou usar só uma vez e depois vou jogar fora. Tá? Quer dizer que o R é um ponto, é uma pub key também, né? Que também vai ser efêmera, só vou usar uma vez. E aí eu calculo um número que eu chamo de R pequeno, que vai ser R grande X, que é a coordenada X do ponto R. Eu falei que não era bonito. Calcula essa coordenada aí. Não é difícil. Aí eu vou calcular um número S, que vai ser parte da minha assinatura, que vai ser a inversa do K vezes o hash da mensagem mais R, que é esse carinha aqui, vezes a minha chave privada. E aí, quem que é a assinatura? A assinatura é o par. R pequeno, S. Esse par, eu chamo isso aqui de assinatura e mando para vocês. E como é que eu verifico essa parada? Como é que eu verifico essa parada? Eu recebi o R e o S, eu recebi o M e eu recebi o P de você. Eu tenho a mensagem, eu tenho a chave pública e eu tenho a assinatura. Presta atenção no que eu tenho. Eu vou calcular U é igual a S menos 1, que está na assinatura, vezes o resto da mensagem. Vezes o resto da mensagem. Eu vou calcular um outro número V, que vai ser S menos 1, vezes o R pequeno, que está dentro da assinatura. E aí eu vou calcular um R', um ponto, que vai ser U vezes G, que eu conheço, mais V vezes P. O P eu estou recebendo para validar. Aí eu pego o Rx', que eu vou chamar de R', e comparo isso com o R que está na assinatura. Se isso for igual, a assinatura é válida. Se for diferente, a assinatura é inválida. Eu não vou mostrar para vocês por quê, mas é. Aí lá na outra aula que eu tenho gravado também tem mais detalhe. Por que esse U, por que esse V, aí vai justificar essa conta aqui, tal. Mas é meio ad hoc, não é bonito não. É o que é. Tranquilo? É o que é. Aqui a gente não vai ficar usando isso aqui muito detalhe, vocês não vão implementar, então é mais informativo para vocês verem como é que é. Mas o Schnorr, eu vou entrar um pouco mais de detalhe, o outro esquema de assinatura, porque ele permite fazer vários truques legais, e esses vários truques legais eles são usados em Bitcoin, Monero, tipo, todas as cripto que você pensar por aí, tipo, elas estão tentando fazer coisas com truques de Schnorr. E então eu vou mostrar um pouco mais de detalhe. Porque isso não é importante, isso é importante para todas as cripto. Para tudo que você pensar de cripto, Schnorr vai entrar. Hã? Schnorr Signatures. Assinatura Schnorr. E tem vários truques, é muito legal. Todo mundo ok com isso por enquanto? Então, beleza. Na aula que vem a gente fecha a história de Schnorr Signatures e começa a falar um pouco de consenso e prova de trabalho. Beleza? Até mais.